Então vamos lá. A gente coloca aqui, filosofia da natureza. Filosofia da natureza. Bom, essa expressão, ela é uma expressão utilizada em relação à base do estudo que é desenvolvido em relação ao universo. Tá? Existe aqui um falso entendimento. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Alguns professores, principalmente professores do ensino médio, eles têm a mania de dizer que é filosofia da natureza, porque os pré-socráticos usam elementos da natureza. Não é necessariamente isso. É porque eles querem desenvolver o conhecimento de onde a natureza surgiu e é a partir da própria natureza. Então, o entendimento melhor, o entendimento mais básico, mais elementar é este. Porque se você analisar todos os pré-socráticos, eu vou mostrar alguns aqui, nem todos eles falam de elementos da natureza. Tá? Então, é muito fácil, é muito importante que vocês consigam compreender este problema. É chamado filosofia da natureza em relação à descoberta da origem do universo e da própria natureza. Não por usar elementos da natureza somente. Tá? Muitos livros, desavisadamente, você já leu isso em muitos lugares, você já viu isso em muitos, já teve a oportunidade de acompanhar isso em muitos textos, até aulas mesmo, né, de gente que gosta de falar esse tipo de coisa, mas na verdade não é desse jeito. O que a gente sabe não é que eles estudem com os elementos da natureza. Muitos deles estudam, mas eles querem a origem do universo, certo? Esta origem do universo a partir dos elementos da natureza, é a natureza pela própria natureza. É o que a gente chama de imanência. Quer ver? Vamos anotar isso aqui para que a gente não esqueça. Filosofia da natureza, também apelidado dos pré-socráticos, certo? E aqui não tem erro, viu? Você sabe muito bem que essa expressão pré-socrática, obviamente, eles são antes de Sócrates. Isso já dá uma deixa interessante. Aqui é que são os primeiros filósofos. Então Sócrates não é o primeiro filósofo da humanidade. Sócrates é o primeiro filósofo de Atenas. Então aqui nós temos os primeiros filósofos, também chamados. Em muitas questões de vestibulares aparece assim, primeiros filósofos. Obviamente eles não estão se referindo a Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles estão se referindo a Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Parmênides, Heráclito, Demócrito, Pitágoras, Empédocles, Anaxágoras e aí vai. Tá? Então aqui, primeiros filósofos, os pré-socráticos, também chamados filósofos da natureza. Aí vem aquele detalhe. Por que eles são chamados de filósofos da natureza? É isso que muita gente acaba fazendo bobagem. Tá? Muitos vão dizer para vocês que eles são filósofos da natureza porque eles usam elementos da natureza para dar origem ao universo. E não é necessariamente isso, não é bem assim a história. Tá? O que acontece? Eles são filósofos da natureza porque eles estudam a cosmologia. Começa assim, ó, te liga nessa palavra bem aqui. Dica quente para você, você que vai fazer o vestibular. Você que vai fazer o EMA, você que vai fazer ENEM, você vai fazer qualquer certame. Tá? Então aqui parte da cosmologia. Mas o que é essa cosmologia? Essa cosmologia é a origem do universo. Certo? A origem do universo. E lembre você, esse cosmo, este universo aqui é algo material, é algo natural, portanto é algo que faz parte da natureza. Certo? Então a grande busca deles, na verdade, é pelo elemento que dá origem ao universo, à cosmologia. Isso torna eles filósofos da natureza. Tá? E o primeiro grande lance é esse. Agora, essa origem do universo, ela vem a partir, de elementos da natureza também, elementos, certo? Da natureza. Aí nós temos sim essa expressão aqui, presta atenção numa coisa. Aqui vai já cair uma dica importante que tu não pode vacilar, tá bom? Olha aqui, nós temos a partir da própria natureza, só que nós temos também um outro elemento. Qual é o outro elemento que também vai fazer parte da origem desse universo? Eu posso usar a lógica argumentativa também, olha. Vamos puxar aqui. Eu posso, além dos elementos da natureza, eu posso buscar a lógica argumentativa. A lógica argumentativa. Ok? Esta lógica argumentativa eu posso usar a matemática, por exemplo, que é o grande carro-chefe. Mas eu posso também partir para o ser, para a essência, certo? Vai ser a mesma correspondência, é o que a gente chama de ontologia, certo?
Aí tu vai dizer assim, André, por que tu tá colocando isso aqui pra gente? Porque se você for estudar os pré-socráticos, se você for ler sobre todos eles, vocês vão ver que nem todos eles falam de elementos da natureza, certo? É muito fácil tu perceber que alguns falam, outros não. Outros vão falar do ser. Outros vão falar da própria matemática, como os Pitágoras, o próprio Pitágoras, por exemplo, que é muito citado. E Pitágoras não pode faltar porque Pitágoras é o dono da palavra filosofia, foi ele quem criou. Eu não posso deixar Pitágoras aqui de mão, certo? Então vamos continuar aqui, ó. Então vocês já estão visualizando que nós temos o estudo do universo, da origem do universo, por isso filósofos da natureza, porque querem descobrir a origem deste universo, que é um fenômeno da natureza, é um fenômeno natural, ó. Ele é um fenômeno natural, um fenômeno que está na natureza, tá? Ele é imanente, ou seja, ele está dentro da natureza e pela própria natureza tem que ser descoberto, tá? Esse universo que é da natureza, que está dentro do fenômeno natural, ele pode ser visto através dos elementos da natureza, mas ele pode ser visto através da lógica matemática ou através da essência do ser e da ontologia. Então, que fique isso bem claro, tá? Eles não são filósofos da natureza porque usam elementos da natureza. É porque eles buscam a origem do universo e esse universo está dentro de um ambiente natural, tá? É o que a gente chama de busca imanente. Então, aqui, olha, nós temos aqui uma busca imanente, certo? Aí, olha, esta palavra aqui, imanente, quer dizer dentro daquele mesmo elemento do qual eu faço parte. Por que isso aqui é importante? Porque o mito ele não é imanente. O mito ele é transcendente. Olha só, você tem uma cosmologia imanente. Essa cosmologia imanente é uma cosmologia pré-socrática. Aí veja só, se eu colocar o mito ele tem uma cosmogonia, certo? Ela não é imanente. Ela tem uma busca chamada transcendente, certo? E aí tome muito cuidado com essa expressão aqui, ó. Transcendente. Aparece muito nos certames, nas provas vestibulares que vocês podem aí acabar tendo de fazer. Podem encontrar esta palavra. Obviamente o transcendente, ele se refere ao mito. O imanente, ele se refere à cosmologia, tá? O transcendente, ele está dentro da cosmogonia. O imanente, ele está dentro da concepção dos filósofos da natureza. Correto? Certo? Perfeito? Então, aqui tem o caráter da instituição chamada os pré-socráticos. Correto? Show de bola? Então, aqui estão as primeiras dicas. Certo? O caráter da filosofia da natureza escapando ao mito. Olha a diferença do discurso dos pré-socráticos para o discurso do mito. A primeira coisa que a gente tem que fazer é separar esse discurso. Ele é muito perguntado, por exemplo, no Enem. Tá? Ele é muito questionado, por exemplo, na UEMA. Geralmente todas as provas, né, certames usam concurso. Mas o Enem e a UEMA gostam muito desta diferença entre um discurso da cosmologia e um discurso da cosmogonia. Tem que ficar muito claro, tem que ficar muito bem separado isso aí, correto? Show de bola. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Quando a gente está estudando os pré-socráticos, certo? Nós estamos estudando através das escolas, certo? E essas escolas, elas vão marcar o início da filosofia. Ok? É muito importante que você não esqueça disso. Essas escolas relacionadas à escola de Mileto, a escola pitagórica, a escola atomística, porque na verdade muitas pessoas, certo? Elas vão se reorganizar em torno do pensamento de alguns deles. Por exemplo, nós temos a escola de Mileto, que segue a proposição de Tales. Certo? Nós temos a escola pitagórica, que segue a lógica matemática. Nós temos a escola necessariamente colocada a partir do pensamento atomístico. Então, vários deles ali vão reunir outros pensadores perto. Agora, veja só, uma coisa importante. Não esqueça vocês que esta filosofia da natureza, é esta cosmologia que vai demarcar este bichinho bem aqui, olha, o início da própria filosofia. Ok? Olha, o início da filosofia paga tributo a quem? Aos pré-socráticos. Quem é responsável por dar o pontapé inicial da filosofia? Os pré-socráticos. Quem vai criar a filosofia?
Os pré-socráticos, tá? E aqui a gente sabe muito bem que eles estão na Ásia Menor, certo? Isso aqui corresponde lá à Ásia Menor. Isso aqui corresponde ao mundo árabe, portanto, olha aqui, ó. Nós temos uma significância fundamental dentro desse processo. Ásia Menor, o mundo árabe. Aqui está o começo da filosofia a partir dessas escolas que serão constituídas pelos pré-socráticos. Isso também é fundamental. A gente não pode perder de vista este processo. A gente não pode deixar de observar este detalhe, tá ok? A gente sempre tem que estar com um acordo, vendo tudo direitinho, entendendo muito bem esta passagem. Então vejamos. Como a gente pode organizar essas escolas? Vamos pegar aqui, ó. A escola de Mileto. Certo? Vamos pegar essa primeirinha aqui, ó. Famosa escola de Mileto. Certo? Bom, meus amores, meus queridos colegas de trabalho. A escola de Mileto conta aqui na escala. Vamos fazer a escalação da escola de Mileto. Aqui nós temos o nosso amigo Tales. Certo? Não pode faltar figurinha ali. Alguns colocam com 2 L's, tá? Outros só com um mesmo. Tá? Aqui, além de Tales, nós temos Anaximandro, que é um dos que eu mais gosto. E nós temos Anaxímenes. Certo? Os nomes não são muito normais assim, tá? Mas é porque vocês sabem que está numa outra realidade, uma outra cultura, a cultura árabe. Tá uma coisa mais complicada. Aí veja só. Tales, nós temos aqui a água. Certo? Tales de Mileto. Anaxímenes, nós temos o ar. Certo? Anaximandro não vai usar um elemento da natureza. Ele vai falar no indeterminado, naquilo que na verdade é fêmea, naquilo que nós não conseguimos apreender. Ele chama de apeiron. Tá? Ele não usa elemento da natureza, ele usa uma expressão chamada apeiron. Ok? E ele vai dar a entender, né, dentro de uma compreensão, de uma interpretação, que seria um indeterminado. Indeterminado. Certo? Então aqui eu tenho algo do qual ele não conseguiu taxativamente dizer o que é. Correto? Então nós temos aqui os primeiros. Perceba que eu tenho o ar em Anaxímenes e a água. Primeiro detalhe. André, qual é o que mais aparece desses na prova? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Um dos mais perseguidos, um dos mais questionados, um dos mais buscados em prova é Tales. Aqui, ó. Nós temos o nosso amigo Tales, então tu vai separar ele aí, ó. Por que Tales, professor? Porque ele é o primeiro filósofo, na verdade. Tá? Tales de Mileto é o primeiro grande filósofo da humanidade. Então aqui nós temos o primeiro filósofo. Como Tales é o primeiro, tá? Ele cumpre um papel muito importante, ele cumpre um papel assim dimensional muito forte dentro da filosofia. Por quê? Ele é o primeiro a desafiar os deuses. Olha aí, anota para ti isso aí, se tu quiseres. Tales é o primeiro a falar contra os deuses. Ele é o primeiro filósofo, foi ele que teve a iniciativa de colocar que os deuses não tiveram nenhum papel na criação do universo. E isso, na época, não é só uma novidade, é uma grande novidade. É um grande desafio, é muita coragem. O próprio Nietzsche diz que Tales foi muito corajoso. Tá? De todos os filósofos, por exemplo, um dos que teve mais coragem foi Tales. Porque Tales vivia num momento em que o mito ainda era muito forte. O medo, lembra da aula, dá lá uma olhadinha na aula que tem aí gravada sobre mitologia. Tu vais ver o seguinte, que os deuses, os famosos deuses do politeísmo da Grécia, impunham terror sobre os cidadãos, sobre os habitantes da Hélade, sobre os habitantes que estavam banhados pela cultura politeísta, principalmente na Grécia. A gente chama de Hélade. Tudo bem. Este medo, este terror era muito grande, mas aí veio um e resolveu quebrar com esse silêncio, com este medo e com esta opressão. E teve a coragem de dizer que não foram os deuses quem criaram o mundo, e sim a água. Bom, isso aí eu até me referi a vocês e falo várias vezes,
fez com que a cidade se revoltasse contra Tales de Mileto. Tá? Tales, eles buscaram, perseguiram, tentaram expulsá-lo da cidade, tocar fogo na propriedade dele, perseguiram ele por mato adentro na cidade de Mileto, mas aí nada aconteceu. Ficou muito claro, por exemplo, que essa situação de você, por exemplo, querer dizer algo contra os deuses, poderia ser seguido pelos outros, por exemplo, porque não aconteceu nada com Tales. Se não aconteceu com Tales, não há de acontecer comigo também, portanto. Certo? Então, Tales é o que dá o pontapé inicial nessa história. Ah, professor, mas eu já li. Filosofia tem cada coisa. Eu li que Sócrates é o primeiro filósofo. Bom, não é bem assim. Tá? Sócrates é o primeiro filósofo de Atenas, como eu já avisei a vocês algumas vezes. Não vai confundir essa história. Algumas questões, para fazer você ter uma confusão e não entender a questão, provavelmente não encontrar resposta também, ela chega a fazer esta referência. Sócrates, o primeiro filósofo, mas eles colocam, ou de Atenas e tal, eles dão a referência, mas você, desavisadamente, pode considerá-lo como o primeiro filósofo da humanidade. Não é assim. Sócrates, ele é o primeiro filósofo realmente da cidade de Atenas. Tá? E ele nem é o primeiro filósofo na cidade, ele é da cidade. Aí dá uma questão de linguística para ser bem utilizado, porque Anaxágoras vai até Atenas. Anaxágoras é um pré-socrático. Tá? E ele leva a filosofia até Atenas. Então Sócrates é o primeiro filósofo ele não é nem na cidade. Tá? Então veja só, Sócrates é o primeiro filósofo de Atenas, não é o primeiro filósofo na cidade de Atenas. Até isso é diferente. Tá? Tem que perceber esse momento. E o primeiro filósofo da humanidade é Tales, não é Sócrates. Tá? Tales, que está na escola de Mileto, certo? Que vai considerar a água como o primeiro elemento que deu origem ao universo. É um elemento da natureza, pela própria natureza, dando origem à natureza. Então, quem deu origem ao cosmos, o mundo, a nós, a tudo que existe, a água, segundo Tales. Que coisa esquisita, né? A gente tem que entender, né, fazer, os meninos começam lá a fazer muita graça em alguns cursinhos, né? Até mesmo na universidade, no ensino médio então eu nem falo. Ah, mas é bobagem. Bom, para a época não é bobagem. Imagine você que na época de Tales não tinha computador, não tinha internet, não tinham redes sociais, por isso que ele estudou muito, né? Não tinham redes sociais. Não tinha uma série de coisas, né? Nós não tínhamos um conhecimento tão avançado, nós não tínhamos grandes estruturas do conhecimento da ciência, da filosofia mesmo. A filosofia nem existia na época de Tales. A filosofia só vai ser configurada a partir de Pitágoras mesmo. Tá? É Pitágoras que vai chamar Tales de filósofo. Então, nós estamos aqui bem no engatinhar do Logos. Lembra do Logos? Vai lá dar uma olhadinha na aula sobre mitologia e vai encontrar a palavra Logos. Então, te convido, vai ali na plataforma, abre a aula, dá uma olhadinha, vê a expressão Logos. Tá? No mito, nós temos a fantasia, nós temos a imaginação, nós temos a compreensão, né, completamente ligada às questões aliadas aos deuses. E o Logos não, o Logos não vai agir desta maneira, o Logos ele vai dar uma limpada neste processo. Certo? O Logos ele não vai deixar tanto espaço para esse abstrato absurdo, tá? Para aquilo que a gente considera como samba do crioulo doido, tá? Dentro do conhecimento humano, que é metafórico, na verdade não é só metafórico, é qualquer coisa. Tá? Um conto, um acontecimento fantástico. Bom, o Logos, ele vai meio que passar um pente fino, botar um crivo naquilo ali. Então, o Logos, ele não age dessa maneira. E Tales, ele está no começo do desenvolvimento, do florescer, do nascer desse Logos. Então, ele está olhando uma criança que vai ali ser amamentada, que vai ser vigiada e que vai, na verdade, se desenvolver mais ainda com o tempo. Tales, portanto, com a sua inocência,
Usando da sua observação empírica, Tales andando pela cidade de Mileto, que é uma ilha, na verdade, né? E aí entenda, a ilha é cercada de água por todos os lados. Tá? Pelo menos se entende assim. Então, nem todas são, mas geralmente quase todas são. Cercadas de água por todos os lados. Então, geralmente, a pesca é fundamental. Então, pescar, peixe, água. A maior parte, obviamente, lá, do comércio, de onde as pessoas tiravam o sustento, de onde as pessoas se alimentavam para a vida e provavelmente viviam muito, né? Você sabe que quem vive de comunidade pesqueira tem uma vida muito, muito longeva, muito extensa, tem uma saúde muito boa, diga de passagem. Então, vinha da água, vinha do mar. O peixe, que era muito consumido, vinha do mar. A água estava ali. Tales, com a observação dele, vendo a chuva, ele percebia que quando chovia, o que acontecia? Floresciam os campos. A vida, as plantas, a plantação, tá? Ficava mais bonita, dava mais frutos. E aí esses frutos são fundamentais para o raciocínio de Tales de que a água trazia vida. Tá? Tales também observava o corpo humano em decomposição. Isso é uma coisa bem interessante, né? O corpo humano, quando ele está se decompondo, ele vai virando aquele líquido podre. E dali ele também concluía que a densidade, por exemplo, da massa muscular e até mesmo dos ossos era só a forma como a água se estruturava dentro do próprio universo. Então você pode perceber que ele não tirou a ideia da água do nada, como vocês falam. Assim, do nada, Tales, do nada, não. Tales, através da observação, e fique bem claro, tá? Aqui nasce um critério muito interessante, ó, uma coisa bem importante que é a observação, certo? Da natureza. Ó, é a observação da natureza. Tales se incomodava. Tales, ele ficava perplexo. Tales, ele se apaixonava, olha só, características próprias da filosofia. E é o patos, o talma, lembra? O patos, espanto, paixão, admiração. O talma, perplexidade. Você fica pasmo com o que vê. Você fica encantado com aquilo. Essas atitudes filosóficas levaram Tales a observar e a perseguir este elemento da natureza e entender as suas relações com a própria vida, com as pessoas que compõem este mundo e com as pessoas que estão conosco ou não dentro desta realidade que é a própria natureza do universo, do cosmos. Olha só. Então não é que Tales tenha inventado, não é que Tales tenha ficado somente sentimentalmente ligado à água. Não é que Tales tenha imaginado apenas. Não, olha só, pega essa dica aqui para ti, é importante. Em algumas questões você vai ver que depende da observação. Obviamente não é a mesma, só tem um detalhe, não é a mesma observação do renascimento científico, vai ter uma mudança. Essa observação aqui, ela ainda está contemplativa. Tá? Ela ainda está na ordem apenas de comprovação e não de origem necessariamente do conhecimento. Mas Tales, através da observação, ele se incomoda com o fator da água, certo? Ser tão importante, estar presente em tantos fenômenos, que ele passa a escrever sobre, a falar sobre e a perseguir. Ele vai fazer a famosa heurística, olha só, a investigação dele, usando a observação de um elemento da natureza. Então veja só, a partir desta observação aqui, surge uma heurística. Dá uma palavra bonita para vocês aqui, ó. O que é essa heurística, professor? É a investigação, é a busca, é o que vocês chamam de pesquisa, ó. Aqui surge, então, a investigação, a busca que Sócrates tanto falou na sua obra através de Platão, e a pesquisa, como a gente chama hoje. Então, as pessoas, elas, através, certo, do seu poder de encantamento, de paixão ou de admiração, acabam cumprindo esses elementos. Tá?
É óbvio que se Tales se viu incomodado a partir deste elemento da natureza, com a observação que ele fazia daquilo, ele passou a investigar, a buscar e a pesquisar, certo? Este elemento. E ali ele vai descobrindo mais relações sobre o elemento o qual ele estava ali debruçado. Narra-se uma história bem interessante sobre Tales, que Tales andando pela cidade de Mileto, ele não observou uma poça de lama, e aí acabou caindo dentro dela, escorregou, caiu na poça de lama, ficou todo sujo de lama. E uma senhora que ia passando, olhou para ele e disse assim, olha, Tales, né, tão preocupado com as questões do universo, acabou caindo numa poça de lama, porque não viu. E aí Tales levantou, se limpou, olhou para ela e disse assim, hoje eu caí na poça de lama. A senhora vive dentro da lama e não sabe. Ele estava se referindo àquele tipo de pessoa que só se incomoda com aquilo que lhe diz respeito, ou não se incomoda com nada, ou acha que não é preciso se incomodar com as coisas. É o que a gente chama de senso comum. E o convite que Tales fazia era para ir além do mito e do senso comum. Mas as pessoas estão tão habituadas, estão tão presas àquilo que elas já consideram como verdade, o mito, ou aquilo que elas observam espontaneamente, o senso comum, elas não querem dar um passo, que é para a filosofia, mesmo que seja para cair dentro da poça de lama, para se sujar. Porque quando a gente se suja, é que a gente sente a necessidade de limpar. E era isso que Tales queria, que a gente limpasse a alma da gente destes elementos que tanto nos prejudicam, que são as falsas noções, e é aquilo que o senso comum nos oferece, e é aquilo que o mito já dizia há tanto tempo, que a gente só aceitava.